Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mago dos Sites. Eu sou João Eduardo Valtric e agora a gente vai para mais um vídeo semanal 100% conteúdo prático. O assunto dessa vez é como criar um website diretamente no seu computador sem precisar de hospedagem web, de maneira rápida, fácil e gratuita. Só lembrando, esse seu site que você vai criar é apenas um modelo. Para poder disponibilizar o seu site, a sua landing page, suas páginas, você vai precisar sim ter uma hospedagem web, mas a ideia é que você possa começar a desenvolver seu site sem ser preciso contratar essa hospedagem nesse momento. Então você vai desenvolver o site aqui, depois você pode contratar a hospedagem e levar seu site para lá tranquilamente. Bom, eu vou te mostrar agora alguns motivos para você fazer isso ao invés de ter hospedagem e desenvolver o site diretamente lá. Então, primeiro, ele permite você criar projetos e personalizá-los ou atualizá-los sem risco. E aqui eu coloquei ambiente de produção versus ambiente de teste. O ambiente de produção é quando o site está lá na sua hospedagem, rodando, disponível para todo mundo encontrar. Já o ambiente de teste é isso que a gente vai criar agora. Então você precisa fazer alguma atualização de plugin, de tema, alguma atualização de código no seu site que você está criando e ele está hospedado na web. Eu recomendo fortemente que você baixe seu site que está no web, traga para esse ambiente de teste para você poder modificá-lo, porque geralmente quando você mexe em coisas mais complicadas no ambiente de produção, o seu site pode sair do ar e pode dar um problema gigantesco. O segundo item, como eu falei antes, é criar o website antes de ter hospedagem contratada. Então, estou cortando custo, eu não quero, foi como eu fiz, na verdade, no começo da minha carreira. Eu comecei a desenvolver no ambiente de testes, utilizando as ferramentas para transformar meu computador em um servidor. Depois de tudo pronto, o site pronto, eu aprovei com o cliente numa reunião presencial, então ele viu, não está tudo ok, subimos para a internet. Um terceiro item, permite trabalhar sem internet. Então você tendo o seu computador transformado em um servidor, você vai poder trabalhar sem internet. Só que óbvio que as funcionalidades que precisam de internet, como você baixar um tema, baixar um plugin da internet, como você fazer integrações de SEO, enfim, não vai dar. O que você consegue fazer, nesse caso, vou para um sítio, vou trabalhar lá num sítio sem internet. É começar a criar a parte visual do site, contanto que você tenha os elementos gráficos que você precisa, as imagens, enfim, e o tema e os plugins baixados, você consegue criar assim sem internet. E um último porquê é que vai permitir você testar temas, plugins, configurações à vontade. E eu resolvi trazer esse último item porque ontem aconteceu num cliente muito grande nosso, da agência. A gente foi ativar um plugin no ambiente de produção, o site já estava na hospedagem, tudo bonitinho, e o site caiu, deu problema no site. Então, antes de você fazer qualquer atualização do seu site no ar, recomendo que você baixe. Então isso nos ajuda a ter uma segurança maior em alterações do site que a gente precisa fazer, em alguns testes, em upgrades. É legal a gente ter esse recurso na mão, beleza? Cabe frisar que é simples de você fazer isso, tá? Não requer código para você transformar seu computador no servidor. É apenas um programa que vai fazer isso, e a gente vai baixar o WordPress. Então, o que me leva à nossa próxima lâmina, que são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar o Champ, que é essa ferramenta que eu falei, que transforma o computador em um servidor local, um servidor do seu computador, e o WordPress.org. Sim, o WordPress que a gente vai baixar para poder instalar, para poder fazer a configuração do nosso site, beleza? Então nós vamos procurar aqui no Google por Champ, certo? Você vai abrir aqui, vai baixar conforme a sua plataforma, seja para Windows, Linux ou OS X, vai fazer a instalação. Ela é muito simples, é apenas seguir, next, instala, certo? Quando ele estiver instalado, eu no caso instalei aqui no meu disco local o D. Eu tenho 2 HDs no meu computador, eu instalei ele no disco D, que é o meu disco onde eu coloco os arquivos, tá? Aí você vai ter que ver se você vai instalar no seu C ou no seu disco local D, ou no E, enfim, conforme for a sua estrutura, tá? E isso aqui são os arquivos do Champ. Então eu tenho aqui várias pastas e tem o Champ Start, Champ Stop e o Champ Control. O que interessa para nós aqui é o Champ Control. Eu vou dar 2 cliques e vou abrir ele aqui. Apareceu a interface dele, olha só. Notem que existem 3 serviços aqui que dá para dar o Start, certo? A gente tem o Apache, MySQL e o FileZilla. O que interessa para nós é o Apache e o MySQL. Não vou entrar muito na parte técnica disso, mas basicamente o Apache é o servidor que vai executar o PHP, que vai executar o WordPress em si, certo? E o MySQL é a ferramenta que executa o banco de dados. Sim, o WordPress precisa de um banco de dados, E a gente vai ver como instalar aqui. Eu vou entregar uma instalação limpa do WordPress para você já começar a configurar o seu site, tá? Então a gente vai clicar em Start aqui no servidor Apache e Start no servidor MySQL. E vai aguardar ali uns 30 segundinhos até ele rodar o serviço. Com isso, eu vou vir aqui no meu navegador e vou digitar localhost. Quando eu digitei localhost, se aparecer essa tela do Champ, já está funcionando, certo? Agora a gente precisa baixar o WordPress.org.
Não, então wordpress.org Brasil. E eu vou vir aqui em obter o WordPress, um botãozinho azul no canto superior. Eu vou rolar aqui, ó, e vou baixar o WordPress 6.4.3, é a versão que está aqui vigente. Ele já está baixando aqui. Bom, então a gente já fez rodar o Champ. E o que importa, qual é a próxima configuração que a gente tem que fazer? Nós vamos até a pasta onde está o Champ instalado e a gente precisa abrir a pasta htdocs, que é onde você vai instalar, vai criar uma pasta do seu projeto e vai instalar o WordPress. Certo? Aqui no caso, quando eu clicar já vai ter várias pastas, são vários projetos que eu já tenho aqui. Eu vou criar uma nova pasta, tá aqui dentro. Eu vou chamar de projeto. Criei a pasta. Se eu abrir ela está vazia. Eu já peguei aqui meu WordPress que eu baixei, certo? Então eu vou abrir, ela está zipada. Vou abrir essa pasta aqui, WordPress, e eu vou dar um Ctrl A, vou selecionar todos esses arquivos e vou extrair para, no caso, a pasta que eu acabei de criar. Então aqui, disco local D, champ, htdocs, e a pasta que eu criei, que eu vou instalar o WordPress agora, é a pasta que eu nomeei como projeto. Então, vou descompactar os arquivos ali. E está pronto. Com isso, eu vou abrir aqui minha pasta de projeto. Os arquivos do WordPress estão ali. Muito bem. Muito simples até aqui. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu acesso essa pasta do meu projeto, né? Você vai digitar, então, localhost barra o nome da pasta que você criou. Então, no caso, eu criei a pasta projeto. Então, localhost barra projeto. Olha só, ele já reconheceu o WordPress. O próximo passo que eu vou fazer antes de seguir é criar um banco de dados. João, você falou que não ia ter programação. E não vai, você só precisa criar e vincular esse banco de dados e é muito simples. Então eu vou pegar aqui uma outra aba, localhost barra php myadmin. Vou dar um Enter. E ele vai abrir a ferramenta de gerenciador dos bancos de dados aqui do Champ. Olha só, já abriu. Todos esses itens que eu tenho aqui são um banco de dados que estão criados e estão vinculados naqueles projetos que eu tenho dentro da pasta htdocs, tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu vou vir aqui em novo, vou pegar aqui no nome da base de dados e vou dar o nome. O nome do projeto, no caso, para eu não me perder. Sempre que vocês forem colocar nomes na pasta ou aqui no banco de dados, né, pense na forma mais fácil de nomear, que você vai se lembrar sobre o que é esse projeto. Então, por exemplo, a minha empresa se chama Agulha de Ouro. Coloca como Agulha de Ouro para você poder se orientar, certo? Você vai criar. Criou. Essa é a dificuldade. Então, atente-se. O nome do seu banco de dados ficou como projeto também. Tá? Agora, aqui na instalação do WordPress, eu vou clicar em Vamos lá. Nome do banco, eu coloquei como projeto, né? Então, projeto. Parte importante, tá? Padrão do Champ. Nome de usuário e senha. O usuário é o root e a senha é em branco, tá? Você não precisa ter senha aqui. Servidor do banco de dados, localhost. E o prefixo da tabela WP underline, você não vai mexer nisso, tá? E vou enviar. Se der tudo certo, ele vai reconhecer o seu banco de dados. Foi concluída. E você vai instalar. Agora aqui você vai colocar o título do seu site, né? Por exemplo, é Agulha de Ouro, o nome do meu projeto. Vai colocar o nome do usuário. Desde já, tenta evitar usar usuários com nome batido, tipo admin, root, aqui. Sempre coloque um usuário um pouquinho mais de caracteres e a senha nem se fala, né? A senha tem que ser forte, tá? Mas João, tá no meu computador esse site, não vai ter risco. Realmente, ele não vai ter risco de ser invadido aqui, mas quando você fazer o backup e levar para o seu servidor, ou para a sua hospedagem web, o nome de usuário e a senha que você criou aqui é o que vai instalar para você acessar o seu WordPress. Então, desde já se preocupe com a segurança, que é o caminho, tá? Vamos colocar aqui, eu vou colocar o usuário como admin, só para fins de teste, tá? A senha, eu vou deixar essa aqui mesmo, vou copiar aqui num bloco de notas. O seu e-mail, isso é muito importante, coloque o seu e-mail principal, que você vai gerenciar esse projeto, e um e-mail que você tem acesso, certo? Visibilidade nos motores de busca. Então, se você quer desativar, né, ou ativar, que os mecanismos de busca indexem esse site. Pode deixar aqui como está, sem marcar, e vai instalar o WordPress.
Ele vai levar alguns segundinhos aqui. E rufem os tambores. E pronto. Então, já foi instalado. Agora você vai clicar aqui no botão acessar. João, qual o endereço de acesso padrão do meu site para poder configurar? Nesse caso aqui, vai ser localhost barra o nome da sua pasta, né, o nome do seu projeto, no caso é projeto, barra wp-admin. Então, quando você quiser acessar o painel do seu WordPress para você mexer no site, você vai acessar esse endereço. Ah, João, mas o nome da minha pasta é agulha de ouro. Então, você vai entrar localhost barra agulha de ouro barra wp-admin. Bom, agora aqui nós vamos colocar o usuário e a senha. Vamos copiar a senha aqui. Pelo amor de Deus, sempre coloquem senhas fortes. Você pode colocar para se lembrar da senha ou não. E vai clicar em acessar. Muito bem. Então a gente já está aqui no servidor local. Se eu desligar minha internet aqui agora, eu vou conseguir mexer normalmente nesse projeto aqui, né? Lembrando que eu já devo ter o tema instalado, né? Os plugins que eu quero instalado para poder mexer. Mas eu posso fazer tranquilamente, certo? O objetivo dessa aula é mais para nível iniciante realmente, né? Para que eu possa mostrar como você transformar o seu computador no servidor e quais as boas práticas para você poder fazer edição em sites que já estão no ar, certo? É uma boa prática. Ah, demora, João, migrar todo o site que está no ar, trazer para a hospedagem no meu computador, na hospedagem local aqui e modificar. Gente, o risco que você corre de mexer em sites que estão num servidor é muito grande. Como eu falei, eu vou subir um plugin num servidor atual, deu ruim. Então não custaria eu pegar, quero ver se esse plugin funciona, se ele é compatível com esse servidor web. Baixa o site, instala no local, né? E aí você vai fazer o teste com toda a segurança do mundo. E para este vídeo, é isso que eu tenho para vocês. Obviamente é um conteúdo um pouco mais curto. Eu vou buscar trazer conteúdos mais densos daqui para frente. Vou alternar entre conteúdos mais densos e conteúdos mais dicas rápidas, né? Essa é a intenção que eu tenho. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, que você deixe seu like nesse vídeo, que você comente caso tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, também deixa aqui embaixo, que eu e minha equipe estamos aqui totalmente à disposição para te responder. Isso é um projeto pessoal que eu tenho, um sonho que eu estou realizando. Então, conte comigo, não tenha medo de perguntar, que a gente está aqui para te ajudar, certo? Um grande abraço e até semana que vem.